Amadas, a caminhada da fé nos revela que nem sempre o céu se abre como esperamos. Há momentos em que Jesus se levanta e acalma a tempestade com uma só palavra. E há momentos em que ele permanece em silêncio, dormindo no barco. E espera que a nossa fé se levante. E há momentos ainda mais difíceis em que o barco afunda. Tudo parece perdido e mesmo assim a graça nos sustenta para nadar até a praia. E é esses 3 tipos de crise que esta palavra poderosa vai nos ensinar hoje. Eu sou a pastora Luciana Leão e este é o seu devocional Curadas para Curar. Que alegria, amadas, ter você aqui mais uma vez. E antes de mergulharmos na palavra poderosa que Deus confiou ao nosso coração, quero te fazer esse convite. Se ainda não se inscreveu no canal, você se inscreva agora, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixe o seu like também bem aqui embaixo. Esse simples gesto ajuda para que mais vidas sejam alcançadas e mais, fica até o final desse vídeo, porque o que vamos compartilhar hoje é uma palavra tão viva que vai tocar a sua alma, acender a sua fé e sustentar o seu espírito mesmo no meio das piores tempestades. E o tema de hoje é tão forte, verdadeiro e profético. Jesus não te dá condições de resolver, mas Ele te dá condições para sobreviver. Queridas, e é sobre essas fases da vida onde o socorro parece tardar, onde o céu está silencioso e o vento sopra totalmente contrário, mas mesmo assim você ainda está de pé. E sabe por quê? Porque Jesus pode até não ter impedido a crise, mas Ele te deu estrutura para suportá-la. A número 1 é a tempestade que Jesus acalma. Nesse tipo de crise, Jesus age diretamente e ordena ao vento e tudo se aquieta. Este é um momento sobrenatural tão visível onde Deus intervém de maneira clara e milagrosa. Como aquela noite no mar da Galileia, em Marcos 4:39, quando os discípulos estavam em pânico e Jesus, ao ser despertado, acalmou o vento e o mar com uma simples ordem: acalma-te, aquieta-te. E há fases na nossa vida em que mesmo com pouca fé, Jesus nos salva, Ele nos intervém, Ele vem de uma maneira que sabe que ainda não estamos prontos e Ele age não porque merecemos, mas porque precisamos. E isso mostra o amor dEle, a misericórdia dEle e como Ele cuida de nós nos momentos mais frágeis. A número 2 é a tempestade em que Jesus dorme. Mas há um segundo tipo de situação, a tempestade onde Jesus está no barco, mas dormindo. Isso não significa que Ele te abandonou, não. Isso significa que Ele confia em você. Em Lucas 8, Jesus já havia acabado de dizer: vamos passar para o outro lado. Ele não disse: vamos afundar no meio do caminho. A palavra dele garantiu o destino, mas os discípulos esqueceram da promessa quando a pressão veio. Eles iam, sabe, eles já tinham visto milagres, já haviam expulsado demônios, já tinham curado enfermos, eles tinham autoridade para dar uma ordem ao vento e à tempestade, mas preferiram ao medo em vez da fé. E Jesus os chama de homens de pouca fé. Não porque ele esperava a perfeição, mas porque esperava uma ação baseada na confiança da sua palavra. Às vezes, Deus não intervém porque Ele já te entregou tudo que você precisa para resolver esta crise. Ele não está longe, Ele só está esperando você lembrar quem é, e o que carrega, e o que Ele já disse a seu respeito. A número 3 é o naufrágio de Paulo, quando não tem como impedir o dano. E existe um terceiro tipo de crise, amada, a mais difícil de todas. Não é a fase em que Deus acalma, nem aquela que você tem condições de resolver. É a crise que leva tudo embora. Onde o barco afunda, os bens se perdem, o plano, sabe, não funciona, a previsão se frustra. É como Atos 27, onde Paulo avisa um navio que vai naufragar e que ninguém deu ouvidos e realmente naufraga. Nesse cenário, Deus não impediu o naufrágio,
Não houve milagre para o navio, mas houve milagre para as pessoas que estavam no navio. Paulo sobreviveu e com ele todos que estavam no navio. Eles chegaram nadando, agarrados a pedaços de madeira. Deus não impediu que o navio se despedaçasse, mas não deixou que as vidas se perdessem. Esse é o tipo de situação, amado, onde Deus te dá força para sobreviver. Mesmo sem explicação, mesmo sem lógica, mesmo sem estrutura, Deus entra com graça, com fôlego, com resistência. Ele faz você nadar mesmo cansado. Ele faz você respirar mesmo ferido. E quando você chega à praia, mesmo que exausto, você entende, foi Deus quem sustentou. E nesses 3 tipos de crises encontramos algo em comum: a fidelidade de Deus. Essas 3 experiências, essas 3 tempestades, nos mostram que às vezes Deus resolve por você, outras vezes Ele espera que você resolva com a fé que Ele já te deu, e há momentos em que Ele apenas te dá forças para sobreviver ao que ninguém pode ser evitado. E o que importa é, em todas elas, Ele está presente. Seja acalmando o mar, dormindo no barco ou te dando fôlego para nadar, Ele nunca te abandona. E eu quero orar com você que neste momento está enfrentando algum tipo de tempestade na sua vida. Vamos orar comigo? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Obrigado porque mesmo quando não vemos, o Senhor está agindo. Obrigado porque mesmo quando tudo se cala, ó Deus, o Teu amor continua falando. Se estamos, ó Deus, em meio à tempestade, nos ensina a confiar, ó Pai. Se estamos diante de uma crise que podemos resolver, desperta em nós, ó Deus, a fé e a autoridade que já recebemos do Senhor. E se estivermos, meu Deus, enfrentando um naufrágio, nos dá resistência, nos dá força, meu Deus, nos dá graça para sobrevivermos. Que nenhuma mulher, Senhor, que ouvir esta palavra, desista do processo. Que ela não venha desistir da fé ou desista da promessa. Que cada uma chegue a outra margem, ainda que nadando, ainda que chorando, mas viva, inteira e com um testemunho poderoso nos lábios. Nós te agradecemos, porque o Teu socorro nunca falha e a Tua presença é a nossa segurança. Em nome de Jesus, amém. Queridas, se esta palavra abençoou a sua vida, comente nos comentários: Deus está no meu barco. Faça essa mensagem chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrita. Deixe o seu like. Isso faz o YouTube entender que este conteúdo é tão relevante e ele envia para mais pessoas que estão necessitadas para ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, você é curada para curar. Deus te abençoe em nome de Jesus.